Marcos 12, 28 a 34. A palavra de Deus nos fala assim: um dos escribas chegou e ouviu a discussão entre eles. Vendo Jesus, que tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, o escriba disse a Jesus: muito bem, mestre. É verdade, como o Senhor disse, que Ele é o único e não há outro além dele. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo ele que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de lhe fazer perguntas. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, que é viva e eficaz e nos transforma, nos molda à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos pela sua palavra e nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações através, Senhor, da sua palavra, fale aos nossos corações através da minha vida e fale aos nossos corações apesar da minha vida, porque sou falho e pecador. É em Cristo Jesus que nós oramos. Santo Agostinho, que era um teólogo muito importante, ele, ao refletir acerca da natureza do amor e do propósito humano, ele escreveu em seu livro chamado Confissões uma frase muito interessante. Ele falou: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Vou repetir. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. E essa inquietação, essa busca incansável por algum significado, algum propósito, é algo que todos nós, de alguma forma, enfrentamos e experimentamos no nosso dia. Em toda a nossa vida. Nós tentamos preencher este vazio com conquistas, com relacionamentos, com prazeres, mas nada parece nos satisfazer por completo. E na passagem que nós lemos de Marcos 12, 28 a 34, nós encontramos Jesus respondendo uma das maiores perguntas, uma das perguntas mais importantes que alguém poderia fazer. Qual é o maior dos mandamentos? O escriba perguntou. E a resposta de Jesus nos revela a essência da vida: amar a Deus com tudo o que somos, coração, alma, mente e força, e amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, ele nos mostra que o amor é o eixo central que une todas as áreas da nossa existência, da nossa vida. Não é apenas, ele não nos instrui apenas sobre o que fazer, mas nos aponta a fonte deste amor, que é o próprio Deus. Hoje nós vamos explorar esse mandamento. Esse mandamento que não apenas nos desafia, mas também nos convida a uma vida de propósito, uma vida de paz, uma vida de plenitude, onde nós podemos sim encontrar aquele a quem nós fomos feitos para descansar. E o texto ele começa falando sobre uma pergunta importante. Imagine a agitação no pátio do templo que estava acontecendo lá em Jerusalém.
grupos religiosos, eles se debatiam fervorosamente, eles estavam tentando pegar Jesus em alguma contradição, né? Pela primeira vez em um único dia, agora pela terceira vez em um único dia, nós vemos o nosso Senhor Jesus sendo testado com perguntas difíceis. Depois de ele ter silenciado os herodianos e os fariseus, e depois dos saduceus também, que fizeram perguntas para ele, agora chega um escriba, um perito na lei, de todo o conhecimento da literatura religiosa judaica. A lei escrita de Deus e a sua interpretação oral e a sua aplicação. Esse cara, ele era alguém que tinha vasto conhecimento das Escrituras. E como ele poderia aplicar essas Escrituras nas vidas das pessoas. Eles costumavam ficar responsáveis por inúmeras sinagogas, onde eles ensinavam as pessoas que iam ali prestar um culto a Deus. Este homem estava observando as discussões que tinham sido feitas até então, onde Jesus silenciou herodianos, fariseus e saduceus. Então ele se aproxima intrigado daquilo. Como esse homem está respondendo todos eles de uma forma tão sábia? Ele percebe que Jesus ele responde com sabedoria que era incomum. E ele decide então fazer uma pergunta que tem sido objeto de debate entre os estudiosos da lei, entre todos aqueles que procuravam pôr em prática a lei em sua vida. Era uma pergunta que todos se faziam: qual é o principal de todos os mandamentos? Essa não é uma pergunta simples. Os rabinos frequentemente discutiam quais dos mandamentos eram o mais importante. E olha que eles tinham 613 mandamentos. 248 deles eram positivos, ou seja, eram ordens de Deus. E os outros 365 eram negativos, ou muitas vezes proibições. De acordo com a contagem dele, tinha todos esses mandamentos. Mas a pergunta que se fazia era: qual é o maior de todos esses mandamentos? O que é o mais importante a se fazer? Dentre todos, qual eu deveria me importar mais? Focar mais? Muitos líderes religiosos ficavam presos na letra da lei, debatendo-se sobre os detalhes, muitas vezes minuciosos, sem captar o espírito por trás da lei. E o escriba aqui busca uma resposta que possa resumir toda a lei em um único mandamento. Qual é o principal de todos os mandamentos? E é provável, meus irmãos, que essa resposta que ele recebeu tenha sido muito diferente daquela que ele esperava. Seja como for, ele pensava que o nosso Senhor lhe recomendaria a observância de alguma cerimônia ou alguma formalidade externa, mas ele estava completamente enganado. Antes, ele ouviu as solenes palavras: amarás, pois, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a obrigação do homem, a lei moral, a lei espiritual, pode ser resumida em uma só palavra, que é amor. É o que Jesus disse. Amor é o resumo de tudo. E esse amor deve ser direcionado primeiramente a Deus. Ele fala: amarás o Senhor, o teu Deus. Este é o primeiro mandamento. Quando Jesus ele responde ao escriba qual é o maior mandamento, ele não tira algo da cabeça dele. Não, ele cita ali Deuteronômio 6, de 4 a 5. Era uma passagem muito conhecida, chamada o Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Esse era o chamar, onde eles repetiam toda manhã quando acordavam. Isso estava impregnado em todo judeu. E nunca alguém parou para pensar, será que isso não é o maior mandamento? Mas era algo muito simples para eles, não é mesmo? Não era uma cerimônia religiosa, não era um ritual, não era algo que eles precisavam fazer ali físico. Amar a Deus era o maior mandamento. A resposta não consiste em um pensamento novo. O próprio Jesus, na sua recordação daquilo que todo homem judeu ele tomava, ele falava toda manhã quando eles acordavam. Era repetido nas sinagogas, no templo. Este mandamento não é apenas uma instrução, mas ele é um chamado profundo para uma relação íntima e completa com Deus. Mas o que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força? Eu gostaria de trabalhar um pouco mais sobre cada um desses aspectos aqui, para ver como isso se encaixa também na nossa vida diária. Amar a Deus de todo o nosso coração. O coração, meus irmãos, na cultura bíblica, na cultura judaica, é visto como o centro das emoções, o centro dos desejos, o centro das nossas vontades. Provérbios, quando ele vai falar sobre o que é importante, ele vai falar sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É no coração que está ali a vontade, os desejos. Amar a Deus de todo o coração significa colocar os nossos afetos, nossos desejos mais profundos, alinhados com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Não se trata de um amor superficial aqui, ou circunstancial, mas um compromisso que afeta as nossas escolhas, as nossas prioridades. Onde estão as nossas prioridades? Porque onde está o seu coração, aí também estará o seu tesouro, Jesus diz. Ele fala amar de toda a sua alma. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ame o Senhor teu Deus de toda a sua alma. E quando Jesus nos instrui a amar a Deus com toda a nossa alma, Ele está nos convidando a entregar a Ele o centro das nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas afeições. No contexto bíblico aqui, a palavra alma, ela que chama psique, aqui em grego, tem uma variedade de significados. Mas aqui ela representa o âmago do nosso ser emocional, nossa vida emocional. A alma é o lugar onde residem as nossas emoções, alegria, tristeza, esperança, medo, amor. Deus nos criou como seres emocionais. E essas emoções fazem parte integral de quem nós somos. Amar a Deus com toda a alma é direcionar as nossas emoções a Ele. Permitindo que Ele, de uma forma, seja o foco e a fonte dos nossos sentimentos mais profundos. Expresse as suas emoções. Expresse as suas emoções na adoração ao nosso Deus. Quando você canta a Ele, quando você ora no seu quarto, se derrame em lágrimas ao nosso Deus. Coloque ali os seus sentimentos. Ele consegue aguentar aquilo que nós temos para falar. Os nossos sentimentos. Só a gente olhar Salmos, que está cheio de sentimentos, de expressões dos salmistas, que se derramam diante de Deus, muitas vezes até mesmo irados, tristes, angustiados. Expresse suas emoções em momentos difíceis a Deus. Em momentos alegres, se alegre com o nosso Deus. Ele fala, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento também. O entendimento se refere aqui à nossa mente, à nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de compreender. Deus nos convida a amá-lo também com a nossa mente.
buscá-lo conhecer e compreender quem Ele é a cada dia, a sua vontade, com que nós estamos ocupando a nossa mente, o que nós estamos dedicando o nosso tempo, a nossa mente, o nosso conhecimento. Não basta não pensar em coisas más para a nossa mente. Lembre-se daquele ditado popular, não é bíblico, tá? Não é um ditado bíblico, mas é um ditado popular que todo mundo conhece, que é mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque a nossa mente é um lugar onde, de alguma forma, vai fazer com que a gente faça coisas. Começa na mente. Começa lá com uma ideia, um sentimento, um pensamento que está ali. E quando a gente fica sem pensar em nada, que às vezes a gente fala assim, não posso pensar em coisas ruins, posso só pensar, na palavra de Deus. Quando a gente não coloca nada ali no nosso pensamento, a gente fica vazio. E toda a cabeça vazia, toda a mente vazia é oficina para coisas ruins. Porque o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, ela é inclinada para o mal, infelizmente. Depois da queda, nós, seres humanos, nos tornamos inclinados para o mal. Então, quando a gente fica sem pensar em coisas boas, sem meditar na palavra de Deus, sem enchê-la com aquilo que Deus espera que nós enchemos com a sua palavra, a nossa mente fica vazia. E se enche de coisas que não deveriam estar lá. Leia a palavra de Deus, enche a sua mente com toda a sabedoria que vem de Deus. E ele fala, ame o Senhor teu Deus com todas as suas forças. Quando Jesus nos chama a amar a Deus com as nossas forças, Ele está nos convidando a dedicar a Ele todas as nossas habilidades, os nossos recursos, a nossa energia física, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com tudo aquilo que a gente tem. As forças representam tudo aquilo que temos à disposição, o nosso corpo, os nossos talentos, o nosso tempo, as nossas posses materiais também, os nossos recursos. Amar a Deus com todas as forças é servir a Ele, com tudo o que temos, com tudo o que somos, sem reservas. A gente entrega tanto da nossa força para tantas coisas, para o nosso trabalho, que não é uma coisa ruim, mas quando aquilo se torna maior do que Deus, sim, nós entregamos, Pensa na época que nós estamos agora, dezembro. Quanto dos nossos recursos vai para bobagens e presentes e tantas outras coisas? Quanto? A gente passou por uma época onde não tem gasto nenhum na Black Friday. Nada, é o mês inteiro, nem faz mais para sexta-feira, agora é o mês inteiro onde as pessoas dedicam seus recursos para aquilo que é material. Como nós estamos dedicando as nossas forças a Deus. E o interessante aqui é que ele fala, o homem deve usar essas capacidades, coração, entendimento, forças, alma, ao máximo. Ao máximo. Note que ele fala todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Ao máximo. O ponto é que o amor de todo o coração a Deus não pode ser respondido de modo diferente. Quando Deus ama, Ele ama o mundo inteiro. Quando Ele dá ao seu Filho. Portanto, a si mesmo Ele se entrega, a palavra de Deus nos fala. Deus não se poupa. Maior amor, autodoação, mais maravilhoso não é possível, a não ser o amor de Deus. Ele se entregou por completo para nós. E Ele espera que a gente faça o mesmo para Ele. Este mandamento ele é um lembrete poderoso que a nossa fé não pode ser vivida de forma parcial. É tudo. Deus não quer apenas parte de nós, parte daquilo que nós somos. Ele deseja um relacionamento profundo e completo com todos nós. É um convite a reavaliar
Onde temos colocado o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, as nossas forças? Onde estão as nossas prioridades, as nossas energias? Onde estão colocadas? Pergunte a si mesmo o que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Pode ser muitas vezes a carreira, relacionamentos, hobbies. Pode ser dinheiro, pode ser sucesso, status, fama. Se aquilo ocupa o lugar que é de Deus, em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, em nossas forças, nós perdemos o equilíbrio. Faça uma lista dessas coisas, das coisas que são importantes para você e veja onde Deus está nessa lista. Cultive uma intimidade com Deus. Assim como em qualquer relacionamento, é necessário tempo, dedicação, não é mesmo? Fale com os casais para ver quando deixa de dedicar tempo, para ver como que o relacionamento anda. Se a gente não precisa dedicar um tempo àquele relacionamento. Quantas vezes nós homens escutamos, nossa, você nunca tem tempo para mim. Né? Todo mundo escuta isso. Tem tempo para tudo, menos para mim. Por quê? Porque ela exige tempo. Relacionamentos exigem tempo. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Nós precisamos dedicar um tempo. Se nós falamos que amamos, imagine você falasse para sua esposa, eu te amo. Mas nunca para conversar com ela. Nunca para dedicar um tempo para ela. Como que a gente está realmente demonstrando? A gente fala, mas não age. É assim com Deus também. Nós precisamos reservar momentos de oração, de leitura da palavra de Deus, que é a palavra de Deus para nós. Meditar nele, naquilo que ele fala. Faça isso como parte essencial do seu dia. Dedique tempo a Deus para conhecê-lo, para se relacionar com ele. A oração e a palavra de Deus nada mais é do que relacionamento com Deus. Não é apenas uma leitura, não é apenas colocar para fora, mas é ouvir e falar com Deus. Envolva-se em sua igreja ou com algum grupo de fé. Se envolva com essa igreja. Participe daquilo que está acontecendo ativamente. Não apenas como um espectador, não apenas como um visitante, não apenas como ali um frequentador de uma comunidade local. Se aprofunde naquilo que está acontecendo naquela comunidade local. Dessa forma nós vamos conhecer Deus na vida das pessoas. As experiências que elas tiveram com Deus. Isso faz com que a gente cresça. Muitas vezes a gente não vai conhecer mais do conhecimento de Deus, a não ser que seja um estudo bíblico, mas nós vamos conhecer um pouco do poder de Deus na vida dessas pessoas. E nós vimos semana passada como é importante nós conhecermos o poder de Deus. Esse foi o erro dos saduceus, eles não conheciam a palavra de Deus e também não conheciam o poder de Deus e por isso duvidavam. Quantas vezes nós somos desafiados, encorajados quando alguém conta um testemunho para nós. Aí nós conhecemos um pouco do poder de Deus na vida dessas pessoas. Mas também participe de encontros de homens, de mulheres, de grupos pequenos, ou seja lá que aconteça na sua igreja local. Se envolva com a igreja local. Busque crescer em sua fé através também dos estudos da palavra de Deus. De ter um amigo que você possa compartilhar, de ter um discipulado com alguém, de caminhar junto com alguém intencionalmente para crescer no conhecimento de Deus. Não negligencie isso. Isso é algo tão importante na nossa caminhada. Nós não precisamos caminhar sozinhos. Nós podemos crescer juntos, uns com os outros. E para você que pode estar nos ouvindo, que não conhece a Cristo, que é um não cristão, você pode estar se perguntando como este mandamento se aplica a você, o que isso tem a ver comigo? Talvez a ideia de amar a Deus pareça distante, pareça até mesmo abstrata para você, mas considere que este é um convite para todos. Um convite para todos. Deus ama você profundamente e deseja um relacionamento pessoal com você. Permita-se explorar
Explorar quem é Deus. Quem é Deus? Faça perguntas, busque respostas, esteja aberto para descobrir algo novo. Conecte-se com outros que estejam nessa mesma caminhada de conhecimento com você. Participe de uma comunidade de fé onde você pode aprender mais e encontrar ali apoio nessa jornada de conhecimento, de explorar a Deus, quem é Deus. Converse com Deus. Mesmo que não tenha certeza de como fazer isso, ou se tem alguém ouvindo, seja sincero, derrame os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus sentimentos ali para Deus. E espere se surpreender, porque Ele responde. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, não é apenas um mandamento, mas ele é um convite para uma vida plena, uma vida com significado. É reconhecer que nós somos criados para esse relacionamento e que nele nós encontramos a verdadeira identidade e propósito. Nós descansamos, como diz Agostinho. E após Jesus destacar o mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, Jesus acrescenta, e o segundo é um plus, né? Porque ele só perguntou qual que era o maior. Mas um ficaria incompleto sem o outro. Ele falou, o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. E você pode estar se perguntando, ele citou algo da cabeça dele agora. Não seja ruim, né? Porque a gente tem tanta coisa boa vindo de Deus, mas ele utilizou daquilo que é comum para quem? Para aquele que está perguntando, que é o escriba. Ele utiliza aqui Levítico 19:18, trazendo à tona um princípio que é fundamental para a vida em comunidade e para as relações humanas. Amar o próximo. Há quem goste de, muitas vezes, formular que nós podemos amar a Deus somente no próximo. Nós amamos a Deus somente no próximo, mas o próximo não é Deus. Não é Deus. Ele também não se torna Deus se nós nos apoiarmos nele como se fosse sobre Deus. Ele não se torna Deus. O mandamento do amor, portanto, é duplo. Não é em vão que o amor a Deus é apresentado e descrito de maneira diferente. Ame o seu Deus e depois ame ao próximo. São amores diferentes. O quanto nós amamos, muitas vezes diz respeito ao objeto amado. Por exemplo, você pode falar assim, nossa, eu amo batata frita. E você pode dizer, eu amo a minha esposa. É o amor igual? Pelo menos não deveria ser. Por quê? Porque o objeto amado é diferente. E quando nós dizemos que nós amamos a Deus, o amor é diferente quando a gente diz que ama o próximo. Entende? O objeto amado diz como nós devemos amá-lo. E o próximo nunca vai ser Deus. E nunca deveria ser Deus. Seja lá quem for. Seja o seu filho, a sua filha, os seus pais, a sua mãe, sua esposa. Eles não podem ser amados como Deus. Porque eles estariam ocupando lugar que não pertence a eles. E ele fala, ame como a si mesmo. Ao invés de ele falar, ame ao próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o sentimento, de todo o teu sentimento, de toda a sua força. Não é tudo. Como a si mesmo. Tudo é para Deus. O máximo de quem nós somos é para Deus. Agora, ame ao próximo como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo implica que o amor que nós temos por nós mesmos é a medida que nós amamos os outros. Não se trata de egoísmo ou amor próprio exacerbado, mas de reconhecer que nós cuidamos naturalmente de nossas necessidades e buscamos o nosso bem-estar. Você pode estar perguntando, e aquelas pessoas que não se amam? Não, naturalmente nós somos criados para cuidar de nós mesmos. Até mesmo um bebê, ele chora quando ele precisa de coisas. É instintivo de nós cuidarmos de nós mesmos. Faz parte da nossa natureza cuidarmos das nossas necessidades. O homem foi criado com amor
a si mesmo. Isso é natural. É esse amor por si mesmo que deve ser a medida pela qual nós devemos amar o nosso próximo. E este é um preceito muito prático. Se a gente for olhar em Efésios 5, 29 a 33, Paulo nos lembra que dos cuidados que nós temos e que ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e cuida dela. Nós não comemos todos os dias, nós não nos alimentamos todos os dias, nós não nos vestimos todos os dias, nós não tomamos banho. Nós não temos ali um cuidado com nós mesmos. Talvez alguns façam academia, cuidem mais do próprio corpo do que outros, mas naturalmente nós temos um cuidado com aquilo que nós achamos que é importante para nós. Ninguém precisa nos ensinar acerca disso, isso é algo instintivo e faz parte de algo sadio e para a nossa sobrevivência. Um bebê já mama, sinaliza dor, entristece, diante, fica, se alguma coisa ruim acontece perto dele, ele já começa a chorar. Nós temos aqui um pai fresco aqui que acabou de ter um bebê, e ele começa a perceber essas coisas. É muito natural de um bebê lutar pelas necessidades dele. É muito natural. Quando você pega uma criança que recém-nasceu, naturalmente ele vai para perto do peito da mãe. Porque é algo natural, instintivo dele. E esse cuidado natural, às vezes inconsciente pelo próprio corpo, Paulo ele resume na expressão aqui, como a si mesmo. Como a si mesmo, assim como Jesus fala, como a si mesmo. As necessidades do próximo não devem estar mais longe de nós do que o nosso próprio benefício, o nosso próprio cuidado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você cuida de você, você deveria cuidar do próximo. Né? É esse tipo de amor que ele está dizendo. Você cuida de você, cuide do próximo, ame o seu próximo. É esse tipo de amor que ele está dizendo, como a si mesmo. Como as suas necessidades você cuida. Com a mesma naturalidade e simplicidade, nós devemos existir para o outro. Para os outros da nossa volta. Se nós cuidamos de nós mesmos, nós devemos cuidar dos outros também. Isso não exclui sentimentos de intimidade, mas estes não estão aqui como ponto de partida. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é que você tem que gostar do próximo, entende? Não é que você tem que amar, não é aquele sentimento, mas você tem que estar presente para o próximo. Ser próximo do nosso próximo. No contexto bíblico, aqui próximo, se refere normalmente aos membros da comunidade de Israel aqui. Porém, Jesus ele amplia esse próximo, esse conceito várias vezes. Lembre-se da passagem do bom samaritano, onde tinha uma pessoa que estava machucada e que inúmeros religiosos passaram. Mas foi apenas um samaritano que parou ali e o ajudou. Quem era o próximo? Era aqueles religiosos que passavam e não o ajudavam? Ou aquele samaritano que muitas vezes nem era considerado como parte do reino de Deus? Foi o samaritano que cuidou dele. Ele foi o próximo daquele homem que estava jogado no chão, que estava machucado. O próximo é qualquer pessoa que cruza o nosso caminho, seja de qualquer etnia, religião e condição social. É o próximo. Como cristãos, nós devemos ser verdadeiros próximos para aqueles que estão em necessidade. Quem é o próximo que Deus colocou no seu caminho hoje? Quem é? Nós devemos pensar nisso todos os dias. Quem é o nosso próximo hoje? Mas nós sabemos que, venhamos e convenhamos, não é fácil amar o próximo. E tem alguns próximos que são menos fáceis aí. Pessoas são complexas. Relacionamentos podem ser muitas vezes desafiadores. No entanto, Jesus não coloca esse mandamento como uma opção. Não é uma opção, mas como parte essencial da nossa vida de fé, da nossa vida com Deus. Amar o próximo é um mandamento.
O segundo maior mandamento não é opção. Lembre-se, tem coisas que pra gente é opcional, né? Tem coisas que pra gente é opcional. A gente pode escolher a roupa que a gente vai usar, a gente pode escolher um monte de coisas. São opcionais. O que nós vamos comer, o que nós vamos almoçar, são coisas opcionais que a gente tem. Agora, quando existe um mandamento, uma lei, nós devemos cumprir. É lei, é mandamento. Mas o amor bíblico, ele é ativo. Ele é um amor ativo, não é apenas um sentimento, mas se manifesta em ações concretas. Você muitas vezes pode dizer, eu amo meu próximo. Amo. Mas nunca faz nada pelo próximo. 1 João, ele é um livro muito interessante, ele vai falar muito acerca do amor. E ele vai dizer, filhinhos, não amemos em palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Por quê? Será que a gente consegue amar só de palavra e de boca? Conseguimos, não é mesmo? É muito fácil para a gente falar que ama, mas nunca agir em favor de alguém. Como a gente pode pensar nisso de forma prática? Servindo muitas vezes a comunidade. A comunidade está à sua volta. Envolva-se em atividades que beneficiem a sociedade, como trabalhos voluntários, assistência aos necessitados e também inúmeros projetos sociais. Se envolva com a comunidade, sirva a comunidade, seja voluntário em algum lugar. Ajude em tempos de crise. A gente acabou de passar por uma grande catástrofe no Sul, em situações de desastres natural ou até mesmo de pandemias que a gente também passou. Estender a mão aos afetados mostra também um amor prático. Porque é muito fácil falar que ama, mas não ajuda. Compartilhe recursos também. Doe roupas, alimentos, recursos financeiros para aqueles que estão precisando disso. Seja generoso, compartilhe os seus recursos com aqueles que precisam. A generosidade é uma expressão tangível do amor de Deus. Invista em relacionamentos saudáveis, meus irmãos. Relacionamentos pessoais, dedique tempo à sua família, aos seus amigos, aos seus colegas, demonstrando ali um interesse genuíno por eles. É uma forma de amor. Tempo é uma grande forma de amor. Nós dedicarmos tempo aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, à nossa família, aos nossos amigos. Dedique tempo a eles. Esteja pronto também a perdoar as ofensas e buscar a reconciliação. O perdão libera tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Muitas vezes nós ficamos presos em angústias. Jesus nos ensina a perdoar. E é uma demonstração de amor o perdão. Posicione-se também contra as injustiças e as opressões desse mundo. Amar o próximo também é buscar um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. Seja também uma pessoa que busca justiça naquilo que você faz. Ouça ativamente. Muitas pessoas carregam fardos pesadíssimos e muitas vezes só precisam de alguém para escutar ele. Seja esse ouvido para essas pessoas. Também, meus irmãos, utilize da sua palavra, da sua boca, para entregar palavras positivas para outras pessoas, para entregar, muitas vezes, uma palavra de amor, que pode, às vezes, levantar o ânimo de alguém que está desanimado. Nós somos chamados para animar uns aos outros também. Tem pessoas que só precisam disso para acordar amanhã. Tanta gente com depressão, meus irmãos. Quantas palavras de ânimo podem ajudar uma pessoa dessas? Ou qualquer um de nós. Tem momentos difíceis, dias difíceis. O dia mau pode chegar para todos. Que nós possamos ser essas pessoas que encorajam uns aos outros. Amar o próximo tem um efeito transformador nas pessoas. Não apenas na vida de quem recebe amor, mas também na vida de quem oferece esse amor. Aquele que transborda amor. Cria ali um ciclo virtuoso, onde muitas vezes impacta famílias, comunidades,
e até sociedades inteiras. Nós precisamos demonstrar o amor ao próximo. Quando Jesus, ele vai dizer como nós vamos ser reconhecidos, quando as pessoas vão nos reconhecer como cristãos, ele vai dizer: amem uns aos outros. É assim que você reconhecer, meus discípulos, se amarem uns aos outros. Mas quando Jesus, meus irmãos, nos chama a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos, Ele está nos convidando a entrar em um relacionamento com Ele, que Ele próprio iniciou. Em 1 João 4,19, nós encontramos a chave para compreender essa dinâmica. Porque nós não vamos fazer isso automaticamente. Não. Ele fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa declaração nos revela que Deus é a origem do amor. Deus é a origem do amor. Nós não podemos amar verdadeiramente por nossa própria capacidade. É o amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo que nos capacita a amar. Amar a Deus de volta e amar o próximo. É só porque Deus nos amou primeiro. O amor não é apenas um mandamento a ser obedecido, mas é uma resposta ao amor que já nos foi dado. O amor, o ápice do amor de Deus, ele é visto aonde, meus irmãos? Em Romanos 5:8, nós vemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor por nós, porque Cristo morreu quando nós éramos pecadores. Nós não entregamos nada em troca desse amor. Ele não nos amou porque Ele viu em nós alguma bondade. Não. Nós éramos pecadores, nós éramos desobedientes à lei de Deus. Nós estávamos sobre a ira de Deus. Mas Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Que prova maior de amor nós precisamos? Deus, Ele já provou o seu amor. Enquanto estávamos afastados de Deus, sem merecimento algum, Ele escolheu nos amar de forma sacrificial. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, sofrendo a punição que nós merecíamos. Era nossa a punição de morte, porque o pecado gera a morte. E todo aquele que pecar deve morrer, a palavra de Deus fala. É o salário do pecado, é a morte. Mas Jesus levou o salário sobre si. Ele morreu no nosso lugar. Este ato supremo de amor é a base que nos permite amar a Deus e ao próximo, meus irmãos. Não é pelas nossas próprias forças. Viver no amor não é apenas um dever, mas é uma resposta à obra de Cristo em nós. Não é mais pelo nosso esforço humano, mas pela obra do Espírito em nós. Nós que podemos amar a Deus e ao próximo somente pela força do Espírito. O amor aqui é mencionado como primeiro fruto, primeira parte do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 fala: porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. O amor é fruto do Espírito. É Ele que produz em nós o amor que Ele espera de nós. Que Ele espera que nós tenhamos com o nosso próximo. Não vem de nós. Vem dEle em nós. Significa que à medida que nós caminhamos com Deus, que nós caminhamos e andamos com o nosso Deus, o Espírito produz em nós o amor necessário para cumprir este mandamento de Jesus. Olha que coisa linda. Deus em nós é que vai fazer com que a gente consiga amá-lo de verdade, que a gente consiga amar o próximo como a nós mesmos. Não é algo que nós podemos gerar por nossa própria, por conta própria, mas é uma obra divina em nosso interior. Cultive e invista tempo em oração, na leitura da palavra de Deus e na comunhão com
outros cristãos. Essa prática fortalece a nossa comunhão, a nossa conexão com Deus e permite que o Espírito Santo opere cada vez mais em nossa vida, produzindo em nós o fruto do Espírito, que é amor. Como nós podemos produzir o fruto se nós estivermos ligados à fonte da vida, da água da vida, que é Jesus? É conhecer mais a Deus, é orar mais, é estar em comunhão com os outros. Peça a Deus diariamente que o encha do seu Santo Espírito. Uma vida cheia do Espírito, ele é marcada por um amor genuíno por Deus e pelo próximo. E para você que não é cristão, você também é profundamente amado por Deus. Ele tomou a iniciativa de se aproximar de você, oferecendo perdão e relacionamento verdadeiro. Ele morreu por você também, pelos seus pecados. Leia os evangelhos, converse com cristãos, busque entender quem é Jesus e o que ele fez por você. Considere abrir-se para o amor de Deus. Ele não exige que você seja perfeito, mas que você venha a Ele como você está. E esse relacionamento com Ele nos muda e nos modifica. Nossa capacidade de amar, meus irmãos, amar a Deus e amar o próximo, está enraizada no fato de que Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não é por nosso mérito, mas pela graça de Deus que nós recebemos através de Cristo Jesus. O amor de Deus é o fundamento e a fonte de todo o amor verdadeiro. Mas Jesus, ele, após essa troca ali de ideias, onde Jesus ele fala qual é o maior mandamento, o escriba ele fica impressionado com a resposta de Jesus. E ele exclama entusiasmado: muito bem, mestre! Falaste verdade ao dizer que Deus é o único e não há outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, amar o próximo como a si mesmo é o mais importante de que todos os holocaustos e sacrifícios. E neste momento nós vemos um escriba que, apesar de ser um especialista na lei, reconhece a profundidade e a verdade nas palavras de Jesus. Primeiro entre eles que questionaram Jesus, que reconhece isso. Muitos saíram desses questionamentos querendo matar mais ainda Jesus. Ele reconhece, ele concorda que o amor a Deus e o amor ao próximo supera qualquer ritual, qualquer sacrifício religioso. Isso é significativo porque demonstra que ele compreendeu a essência da lei. Compreendeu a essência da lei, indo além das práticas externas para um coração da mensagem divina que é o amor a Deus e ao próximo. Jesus ele percebe a sabedoria na resposta do escriba e ele diz: você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Essa afirmação de Jesus, ela é encorajadora para ele. Mas também ela revela um desafio. Perceba. O escriba ele está perto. Ele não está longe, ele está perto do reino de Deus. Mas ele ainda não está dentro. Ele ainda não faz parte do reino de Deus. Ele não está longe, ele está perto. Ele compreendeu intelectualmente os mandamentos mais importantes. Mas ainda falta dar um passo decisivo de fé, que o levaria ali a entrar plenamente no reino de Deus. Há um relacionamento profundo com Deus. E muitos colegas do escriba estavam presos a detalhes legais e rituais, acreditando que muitas vezes a observância escrita das regras é a chave para agradar a Deus. Não, aquele escriba já tinha entendido que era o amor a Deus e ao próximo. No entanto, esse escriba ele reconhece que esse amor é a verdadeira chave que abre essa porta do reino. Porém, ele entende que amar a Deus completamente ao próximo, como a si mesmo, é mais valioso do que qualquer outro sacrifício ou ritual. Mas Jesus identifica nele um ponto crucial. Saber não é o mesmo que viver.
entender, compreender, não é o mesmo que viver. Um amor que Jesus descreve não pode ser alcançado apenas por esforço humano ou pelo conhecimento intelectual. Não. Começa com a graça de Deus atuando em nossos corações. Esse diálogo nos leva a refletir, irmãos, sobre a diferença entre conhecer a verdade e viver a verdade. Nós podemos compreender os ensinamentos de Jesus, nós podemos admirar a sua sabedoria e até mesmo concordar com as suas palavras, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos dar um passo de fé, permitindo que Deus transforme o nosso coração e nos conduza a uma vida que reflita esse amor em ação. Para os cristãos, meus irmãos, esse é um alerta para nós não nos contentarmos apenas com o nosso conhecimento de fé, com o nosso conhecimento de Deus. Nós devemos nos perguntar, estamos vivendo o que nós sabemos? Estamos permitindo que o amor de Deus nos transforme e se manifeste em nossas ações diárias? E para não cristãos é um convite para considerar a fé, não apenas uma série de conceitos a serem entendidos, mas uma revelação viva de quem é Deus e que traz ali uma transformação profunda e real. Que não sejamos como o escriba que ficou apenas próximo do reino de Deus. Que possamos dar um passo de fé e que seja necessário para entrar plenamente na vida abundante que Deus oferece para cada um de nós em Cristo Jesus. Somos convidados, meus irmãos, a confiar em Jesus e a pedir que Ele transforme o nosso coração. O amor que Ele exige de nós é o mesmo amor que Ele nos oferece em Cristo Jesus abundantemente. Não precisamos e nem podemos amar por as nossas próprias forças. É o amor de Deus em nós que nos capacita. É o amor de Deus em nós, meus irmãos. Santo Agostinho, ele também disse, ama e faz o que quiseres. Uma frase estranha, não é mesmo? Até mesmo ousada, né? Mas ela captura a essência do que Jesus ensinou. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, de toda a nossa força, e nós amamos o próximo como a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas ações são alinhadas com a vontade de Deus. Automaticamente. Esse amor transforma o que queremos e como nós vivemos. A resposta do escriba Jesus foi sábia. Ele falou, Jesus disse para ele, você está perto do reino de Deus, mas ainda não faz parte. Não basta admirar o amor de Deus, é preciso viver nele. Viver nele. Não basta conhecer a verdade, é preciso permitir que ela transforme o nosso coração. Jesus demonstrou o maior amor na cruz, entregando a sua vida para nos reconciliar com Deus. E este amor que nos capacita a amar a Ele e amar ao próximo. Não conseguimos por nossas próprias forças, mas pela graça abundante que recebemos em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, pergunte-se, você está perto ou está dentro do reino de Deus? Você está perto? Você faz parte do reino de Deus? Não permaneça nesse limbo, esse limiar. Dê um passo à frente, dê um passo de fé, se necessário, para experimentar a vida que Jesus oferece a nós. Uma vida que transforma, que é transformada pelo amor de Deus. E lembre-se das palavras que eu comecei aqui de Santo Agostinho. Fizeste-nos para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti. Que hoje seja o dia em que essa inquietação termine. E você encontre descanso no amor de Deus, que une tudo, coração, alma, mente,
e força. E que isso transborde para os nossos próximos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro, se entregou por nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu sacrifício na cruz demonstrou o Seu amor para pecadores como nós, Pai. E por isso hoje, banhados neste amor, nós podemos te amar, Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, Pai. E que esse amor também transborda para o nosso próximo, Pai, amando aqueles que estão à nossa volta, Deus. Nos ajude, Senhor, a demonstrar esse amor, Senhor, para as pessoas que estão à nossa volta. E principalmente a Ti, Senhor, para a nossa vida diária. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.